Estamos de volta, são 7 horas e 21 minutos. Voltamos com o Folha no Ar, primeira edição. E nós teremos agora a presença do ex-ministro da Cultura, Marcelo Calheiro, atual deputado. E, Arnaldo, já passo a bola para você. Primeiro, Marcelo, um prazer de conhecer pessoalmente. Muito obrigado por aceitar o convite da Folha, de estar conosco aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Já passo aqui a bola para o nosso chefe de reportagem, chefe de jornalismo, diretor de jornalismo da Folha FM, Arnaldo. Arnaldo, é com você. Bom dia, Marcelo. A gente estava falando aqui agora sobre essa questão de royalties. Vou aproveitar o gancho para a gente começar o assunto com isso, embora a gente tenha muitos outros assuntos para a gente entrar daqui a... Nós temos 3 blocos pela frente. O Supremo Tribunal Federal marcou para 20 de novembro o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade que pode aí redistribuir os royalties, alterando sobremaneira a economia local, sobretudo o estado do Rio de Janeiro, que é muito dependente dos royalties. E os prefeitos aqui da região, os deputados da região, estão se articulando, tentando não pressionar, mas mobilizar o Supremo Tribunal Federal quanto ao risco da perda dessa receita para a região. Lá em Brasília, como que você vê esse termômetro? Como que está essa discussão entre vocês, 46 parlamentares da bancada fluminense? Isso é uma questão que preocupa todo mundo? Bom dia mais uma vez, Marco Antônio. Bom dia, Arnaldo. É um prazer estar aqui falando com a audiência aqui da Folha FM. Prazer estar sempre aqui em Campos. Eu acho, Arnaldo, que é uma decisão difícil. A gente está realmente articulado. Uma preocupação grande que a gente tem em relação aos municípios, em relação ao estado do Rio de Janeiro como um todo. Agora, eu acho que esse movimento que o prefeito faz em relação à busca de alternativas em relação aos royalties é muito importante no médio e no longo prazo. E estamos buscando também algumas alternativas caso essa decisão do Supremo Tribunal Federal não seja favorável, ou seja, que haja uma repartição de royalties em um modelo diferente do que é o atual, a gente buscar alguma compensação em termos de tributos, né? A gente sabe que hoje o ICMS, por exemplo, da produção de petróleo é paga no consumo, não na produção. E isso é muito ruim para estados produtores como o estado do Rio de Janeiro. Isso foi uma emenda que foi feita na Constituinte pelo então Serra, né? senador José Serra. É uma emenda que nos prejudicou muito. Eu acho que hoje a realidade de produção no país é diferente, então talvez até mesmo São Paulo tenha interesse em adotar um novo esquema de cobrança do ICMS. Portanto, acho que, digamos assim, no curto prazo, essa é uma alternativa, sim. E acho que aí vale o empenho político de toda a bancada do Rio, é um assunto suprapartidário. Ou seja, a gente tem que ter a responsabilidade e maturidade de, a despeito de qualquer tipo de disputa política, a temas que são rigorosamente atinentes ao interesse público e à própria, eu diria, viabilidade de existência do nosso Estado e de vários dos nossos municípios. Como você bem pontuou no bloco anterior, o prefeito Rafael Diniz já sinalizou que houve uma perda aí de 60 milhões em royalties, né? Tem que lembrar que nós estamos aqui com campos maduros, né? E isso também faz com que onde o royalty está bombando são em cidades aí do pré-sal, né? Maricá, Niterói. Aqui nós temos a realidade dos campos maduros, portanto, a realidade dos royalties acaba sendo também muito modulada por essa realidade. Lembrando sempre, né, para quem não sabe, campos maduros são aqueles que já estão numa fase adiantada de produção, né? Já tiveram aí o seu auge e agora demandam um novo tipo de investimento. E eu acho que essa também, Arnaldo, é uma outra articulação que a gente trata de fazer junto à Petrobras, junto a outras empresas, para que esse volume de investimento e, portanto, o volume de produção permaneça num nível elevado. Agora, essa questão do petróleo como eu falei, sempre muito importante, para você também pontuou, né? A busca por alternativas. O estado do Rio ficou muito dependente do setor de petróleo durante muito tempo. E quais seriam as alternativas agora para tentar se desvincular disso, sobretudo nesse momento de tanta dificuldade, de tanto risco de perder? Você teria alguma sugestão do que se investir? Olha, Arnaldo, a gente passou pelo mesmo problema que outros vários países que tiveram ou que têm alta produção de petróleo passaram, né? Nossa lógica de investimento, nossa lógica econômica, nossa lógica administrativa ficou realmente refém do petróleo.
Isso é ruim por duas razões. Primeiro, porque é um recurso finito, e depois porque é um produto que está sujeito a oscilações no mercado internacional bastante importante, e isso causa, claro, uma variação também em tudo que é auferido a partir dele. O futuro, Arnaldo, está na economia criativa. Né? O que é economia criativa? É aquela economia que deriva da produção intelectual. Né? Campos tem 2 polos universitários importantíssimos. Né? O primeiro deles, a UENF, né? A Universidade Estadual do Norte Fluminense, que tem uma produção científica importantíssima. Eu estarei hoje lá com o reitor, professor Passoni. Né? E também a gente não pode esquecer que a gente tem um Instituto Federal aqui, a gente tem o IFE. E isso é importante também porque, digamos, consolida Campos como um polo de produção científica, como um polo de produção intelectual. Eu sei que não está muito na moda falar disso, mas ao contrário, tem que estar na moda sim, porque esse é o futuro, né? A gente produzir conhecimento. Conhecimento é tudo, a gente vê nessa nova era tecnológica digital o quanto está se produzindo em termos de aplicativos, né, em termos enfim, de tecnologias em geral, e como isso tem gerado renda, tem gerado oportunidades de rendimento, de trabalho e geração de riqueza de uma forma geral. Agora, essa questão que você falou que não está muito na moda, como você está avaliando essa questão desses cortes para a educação, essa política pública de maneira geral, que a educação virou quase que passou a ser quase que demonizada no país, sobretudo com o ministro que depois de chamar as faculdades, falar que nas faculdades tem balbúrdia, vai para um Twitter dizer que um avião presidencial com 39 quilos de cocaína não é nada demais porque já carregou drogas muito mais pesadas. Né? Um ministro que realmente a gente não consegue entender nem como continuou no posto. Um ministro como esse, ainda tem um nome difícil de pronunciar, além de tudo isso. Mas como você está vendo essa demonização na área da educação, sobretudo nesse começo de governo federal? Eu acho que é uma coisa incompreensível, né, esse ódio ao conhecimento, como você bem falou. Há um processo, sim, de demonização, e aqui a gente não pode também tratar esse assunto sob o ponto de vista, digamos, de ser de um lado ou ser de outro. A gente tem que constatar a realidade como ela é. A postura do ministro da Educação em nada condiz com o primeiro momento que a gente vive no mundo, como eu falei, da necessidade de valorização de produção de conhecimento. E segundo, com a realidade brasileira, em que a gente tem um déficit educacional imenso. Né? Nós sempre pontuamos muito mal nas provas internacionais. Nós temos problemas de infraestrutura escolar seríssimos, de não valorização do magistério, do professor. Temos um problema muito grave de alunos fora da escola, evasão escolar, não correspondência entre idade e série. Enfim, há uma série de desafios que precisam ser superados, e o que a gente vê é um ministro que se preocupa muito mais com questões, digamos, de ordem ideológica, né? Se é de esquerda, se é de direita, pelo amor de Deus, né? A gente não pode ficar refém dessa polarização, especialmente na área da educação. Né? A gente entende que há desafios muito maiores do que esses, e esses desafios a gente não pode perder 4 anos. Né? Esses desafios precisam ser equacionados para ontem. A cada ano que a gente perde em discussões fúteis, é uma geração que acaba não tendo as oportunidades que deveria ter. Interessante. Deixa eu colocar só uma... E principalmente, você fala uma coisa que eu acho muito atual, essa discussão estúpida de direita e esquerda. Eles discutem coisas, inclusive, que não tem muito sentido, e as coisas importantes vão passando por baixo da ponte. É como se fosse um desenho, imagina um desenho assim, de uma ponte, as pessoas se degladiando e todos os maus e os malfeitos passando embaixo da ponte tranquilo. Exato. E ninguém olhando. A direita deveria ter como exemplo 1970, 67, que era um governo de direita e que as escolas públicas eram maravilhosas. Universidades, meu Deus, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Fluminense, todas eram grandes universidades. Os melhores colégios nas grandes capitais do Brasil eram os públicos. Né? O aluno, os pais que dizem, não, eu quero que meu filho faça concurso de admissão para entrar no colégio público. Sim. E isso acabou, está tudo abandonado. Exatamente, Paulo Antônio. O que eu acho assim vamos lá. Primeiro, a quem serve essa polarização? Só serve para alimentar discussões e debates e narrativas políticas. E egos. E egos, exatamente, né? Que vem como consequência disso.
E no final das contas, as pessoas falam assim, mas em 6 meses de governo é muito pouco tempo para resolver problemas. Claro que é, mas você precisa, em 6 meses, dar delineamentos, estratégias, onde você quer chegar, qual é a prioridade do governo. Então, é isso que eu tenho batido muito nessa tecla, Marco Antônio, Arnaldo, porque nós precisamos realmente, como o país tem urgências, a gente precisa entender o que é prioridade. Então, me preocupa muito que, ao invés de nós estarmos debruçados sobre esses desafios, sobre esses problemas e, portanto, buscando soluções, a gente esteja se perdendo em discussões vazias, ao fim e ao cabo. Né? Sem dúvida alguma, Arnaldo. Marcelo, a gente conversou em maio do ano passado, você esteve aqui em Campos, a gente fez uma entrevista, e você falava que apostava na eleição de 2018 como uma eleição de renovação e assim se concretizou. E os frutos dessa renovação? Como avaliar esse primeiro semestre, já chegando à conclusão do primeiro semestre, do que foi a escolha do povo para a renovação política, tanto no âmbito estadual quanto federal? Você que está lá em Brasília, esse novo Congresso, sempre muito criticado, mas o Paulo Feijós, deputado, esteve aqui e na entrevista dele ele disse que a população reclama do Congresso, mas na eleição forma um Congresso pior ainda. Como que você está vendo essa mudança que aconteceu no panorama político nacional e estadual? Vou falar primeiro sobre o legislativo, né, de uma forma geral. Acho que o recado foi bem claro, no sentido de que sim, a população queria nomes novos, né, figuras novas, que de certa forma representassem aí esse ímpeto, né, essa vontade de novas lideranças realmente. E o resultado foi que a renovação da bancada do Rio, por exemplo, foi de 50%. Agora, a gente precisa entender também que muitas vezes essa mesma renovação ainda fica refém, e aí voltando a esse assunto da polarização, ainda fica refém de uma lógica que deveria estar ultrapassada. Porque na altura que nós estamos, no cenário de devastação econômica em que a gente se encontra, o que mais a gente precisaria era que o grupo que chegou ao poder tivesse a grandeza e a humildade de baixar o tom. Né, de baixar um pouco a poeira. Nós não estamos mais no período eleitoral. O que mais a gente vê são os políticos se comportando como se estivessem ainda em cima do palanque. Sem, portanto, ter a consciência da responsabilidade do cargo que ocupam. Porque quando você ganha uma eleição, você não é mais o presidente daqueles que o elegeram. Você é presidente de todos. Me lembra a declaração daquele McCain, americano, quando ele perdeu para o Obama, ele diz, até ontem o Obama era meu adversário, a partir de hoje ele é meu presidente. É isso. Né? Você vai criticar o que está errado, fazer oposição? Claro que vou. Eu tenho que fazer. Mas eu não posso agir, por exemplo, como uma deputada, que não interessa dizer o nome, é uma pena porque o irmão dela é muito meu amigo, mas ela chegar e dizer assim, a partir de agora, tudo que for proposto do governo, eu vou dizer não. Eu vou... Mas peraí, mas se for uma coisa boa, não, você vai ser oposição sempre? Afinal, você, Marcelo, você está lá porque você foi eleito. Né? Você não pode, eu vou votar isso aqui porque o meu ego diz que não pode. Isso. Não, isso é bom. Então tá. Agora, tem alguma correção? Tem, eu vou fazer. É isso. Vou propor. Eu sempre falo que quando nós recebemos voto, nós recebemos uma procuração. E certamente aquela procuração não serve para eu alimentar um discurso político, mas sim serve para que eu possa analisar os projetos e ter realmente consciência desse meu papel. Né? E como é que você vê, por exemplo, a posição do presidente da Câmara, do Rodrigo Maia, uma declaração uns meses atrás, o que o povo está pensando? Que é só o que eles querem que nós vamos fazer aqui? Não é bem assim, né? Ou do próprio presidente do Senado, nós temos compromissos com as nossas bases, então tem que haver um toma lá da cá. Isso pega mal, né? Por mais que ele estivesse explicando alguma coisa, e Arnaldo fez na época, no momento, uma consideração muito interessante, de repente buscar, eu tenho compromissos com a minha base de buscar alguma coisa para a minha cidade, alguma melhoria, mas alguma coisa dentro do trabalho de legislador. Claro. Eu acho que a função do legislador e do deputado, do senador, é a função, uma função de revisão, de proposição, uma função de representação. A gente sabe que nesse sistema federativo brasileiro é muito importante essa articulação entre os prefeitos e Brasília.
Eu estive aqui em Campos, como vocês sabem, eu tenho família aqui em Campos, estive aqui durante a campanha, estive mais já como eleito do que como candidato, tenho um compromisso com a cidade, tenho um compromisso com o prefeito Rafael Diniz, e tenho realmente procurado batalhar pelas articulações necessárias para a cidade em Brasília. Agora, sobretudo, a gente faz isso dentro de um marco e dentro de um fundamento de trabalho e representação, como eu falei, né? Ou seja, o que a gente precisa entender é que o deputado em Brasília ele também tem esse papel de fazer valer a voz daquelas cidades e do estado que o elegeu, porque realmente é difícil, né? Agora, isso não significa que nós, como deputados, sejamos sempre sujeitos, eu sempre falo, né, Marco Antônio, nesses tempos de rede social, às vezes a gente tem essa histeria de rede social, uns assuntos que surgem que a gente nem sabe de onde vieram, e eu uso sempre como exemplo a pílula do câncer. Não sei se você lembra dessa história, Marco Antônio, mas há mais ou menos uns 4 ou 5 anos, surgiu uma pílula milagrosa no Brasil que curava do câncer. Lembra disso? Era Lembro fósforo, vagamente. não sei das quantas. Bom, foi uma histeria na internet. Todo mundo queria acesso à tal da pílula do câncer. A Anvisa fez um parecer dizendo que a pílula do câncer não valia nada, era um placebo. Só que a histeria das redes sociais foi tão grande que os deputados votaram uma lei para aprovar a pílula do câncer, mesmo com parecer contrário da Anvisa. O que a Dilma fez? A Dilma sancionou a lei. E aí gastou-se 7 milhões de reais de dinheiro público para que a USP fizesse um estudo para comprovar aquilo que a Anvisa já havia detectado, que a pílula do câncer não fazia efeito nenhum. Se você contar isso em algum outro país, para para um menino jovem, o garoto vai fazer, cara, esse cara tá doido. Pois é. Porque não é possível, vão achar que é brincadeira. Exatamente, e foi exatamente o que aconteceu, e foi ontem, por conta de histeria de internet. Então, assim, nós temos que ficar muito atentos também, porque essas bolhas que se criam nas redes sociais, elas não necessariamente refletem o interesse público. Porque faz-se um artifício de maioria, que é a vontade do povo, mas de onde vem essa vontade? Os governantes têm que ter a responsabilidade também de dizer não, ou de chamar a discussão a uma maturidade, a uma responsabilidade. Então, como eu falava, a pílula do câncer para mim é o melhor exemplo. Gastou-se 7 milhões de reais para dizer uma coisa que já se sabia, muita gente morreu porque deixou os seus tratamentos convencionais para tomar o raio da pílula do câncer. E aí, de quem é a responsabilidade? Da Dilma, que sancionou, dos deputados que aprovaram uma lei bizarra? As decisões políticas, elas têm que ser tomadas também por questões técnicas. Eu fiquei muito chocado, impressionado com essa história do trânsito do Bolsonaro, com a flexibilização das leis de trânsito. Primeiro que é uma contradição com o seu próprio discurso. Ou bem a gente tem o país da lei, da disciplina, da ordem, ou a gente tem o país do vale tudo, da bagunça e da anistia e da flexibilização de regras. A gente tem que escolher que país que a gente quer. Bom, em primeiro lugar, lei e a palavra flexibilização não deve existir. Não tem correlação. Não deveria. Lei é lei. Exato. Cumpre-se. Não tem essa, vamos punir de forma exemplar. Não tem punição exemplar. Tem punição. Exatamente. Pura e simples. Exatamente. Quanto eu, Arnaldo, até na época nós conversamos, parecia até que nós estávamos discordando. Não, eu estou concordando 100% por ele. Porque, por exemplo, o meu neto não senta no carro se não estiver na cadeirinha, mas sou eu. Sim. E a mãe e o pai, que não deixam. Mas a maioria está pouco se lixando. E qualquer batidinha a 20 por hora, uma criança pequena de 2, 3 anos sai pela janela. É isso. E nisso já morreu. É isso. Entendeu? Então você não vai esperar. Infelizmente, aqui nós temos que proteger pelo outro, porque o outro não se dá conta. Não quero falar agressivamente, mas um louco varrido, ele não se dá conta de que ele andar às 5 horas da manhã, escuro, numa contramão, numa rua de mão única, de bicicleta, ir em alta velocidade, ele está arriscando a vida dele, ele é um maluco. Com certeza. Ele quer morrer. E no final, não apenas a questão da vida, claro que é o mais importante, mas a questão do custo para a sociedade também.
Porque todos nós pagamos por essa imprudência no final das contas. Todos nós. Então, e podemos ser afetados por ela. Me chamou muito a atenção, foi o discurso mais contundente que eu ouvi, Marco Antônio, no Congresso até hoje, da deputada Cristina Iaredi. Para quem não sabe, a Cristina Iaredi foi aquela mãe que perdeu o filho num num assassinato que o deputado Carli Filho produziu lá em Curitiba, com um carro a 180 por hora, estava bêbado. É assassinato. Foi assassinato. Assassinato. Isso não tem nada de homicídio culposo. Exatamente. Isso é doloso. O cara que faz isso sabe o que está fazendo. Exatamente. Ou pelo menos deveria. E ela falou, quanto custa uma cadeirinha? Eu não sei quanto custa uma cadeirinha, mas eu sei quanto custa um lote no cemitério, eu sei quanto custa um caixão, porque eu paguei para o meu filho. Então a contundência das palavras dela foi uma coisa que me impressionou muito e que é o que nós precisamos levar em conta, né? Essa valorização da vida, ela, infelizmente no Brasil parece que isso não é levado a sério, é o que mais tem que ser levado a sério. E a gente não pode falar de flexibilização como você bem colocou. Isso não existe, tem que ter o cumprimento, né? Ô Marcelo, você lembra, Arnaldo, você lembra quando se dizia no Brasil, vem cá, e aquela lei, não pegou. Não pegou, exatamente. Gente, não, a lei do cinto de segurança, durante muitos anos, não pegou. Exatamente. Foi preciso, como o Arnaldo falou, e é verdade, foi preciso botar uma multa de R$300 para a pessoa usar. Ultrapassar em estrada a 100 por hora no acostamento, é o cara querer morrer, porque pode ter um caminhão parado, trocado no pneu ali na frente, e ele não vê. Se não puser uma multa de R$2.000, ele vai fazer. Exatamente. E aí quem vai sofrer as consequências disso é quem estava ali inocentemente utilizando a estrada, de gaiato, enfim. Muito complicado. Marcelo, eu vou voltar um pouquinho, embora o assunto, se a gente for falar aqui de lei, a gente vai embora. Você citou modo campanha, né? O país está no modo campanha. Eu vejo que o modo campanha está desde 2014. A eleição de Dilma e Aécio não desceu do palanque, e depois veio aquela avalanche, veio denúncia, veio impeachment, enfim, veio o governo Temer, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele depois que você chegou a ser ministro, e continuou no modo campanha. Só que o modo campanha do governo Bolsonaro não parece um modo campanha pensado, e digo isso porque você tem ali o Steve Bannon, que foi o articulador da campanha do Trump, declarou apoio ao Bolsonaro, e Trump tem muito isso também nos Estados Unidos, de manter esse modo campanha para agradar uma fatia do eleitorado. Não parece que o Bolsonaro faz o mesmo? Acho que está dando certo manter isso, para manter um nicho do eleitorado sempre o apoiando, apesar da última pesquisa mostrar que a cada pesquisa a reprovação só vai aumentando? Acho que um lado se alimenta do outro, né? E o Bolsonaro entendeu muito bem isso. Essa polarização, como a gente falava, essa briga permanente, faz com que as torcidas sejam inflamadas, né? Enquanto isso, nós temos aí o desemprego que não cede, a economia que não deslancha, os problemas de sempre. De novo, não se esperava resolução, se espera liderança política, se espera priorização. O que é importante, qual é o caminho, qual é a meta, qual é o objetivo, onde a gente quer chegar. E isso que está faltando, mas em nome de quê? Em nome de alimentar uma narrativa política é que está se esquecendo esses outros aspectos. Engraçado que até 2001, final de 2001, início de 2002, que era o governo Fernando Henrique Cardoso, havia a oposição muito forte feita pelo PT na época, né? Embora o viés seja do Fernando Henrique seja bem semelhante, né? O Fernando Henrique sempre foi um cara mais de esquerda, sempre foi, né? E essa história dessa polarização e daquela história do eles e nós começou com Lula. Com certeza. Sim. Né? Ele que influenciou isso e começou a criar um clima de conflito. Com certeza. Até então, a oposição, mesmo na época do governo militar, que também se escreveu no Leu Pau Comeu... Ser oposição ali era mais complicado. Era mais complicado, né? E a oposição ficava quietinha, não abria muito. Você tinha que ter muita força, como alguns tiveram, até aquele... me esqueço sempre que hoje é uma avenida em São Paulo. No final tinha que sair do país, né? Vídeo de Leonel Brizola, vídeo de muitas vezes teve que sair do país, muita gente. E você não acha que isso está se perpetuando quando deveria alguém chegar e falar, não, peraí, gente, não é bem assim. Não pode virar guerra. Exato. Eu acho que o Brasil,
Marco Antônio, com o nível de problemas que nós temos, de desafios que são necessários ser equacionados, nós não podemos nos dar ao luxo de fazer com que essa disputa política seja prevalente no cenário, em detrimento da resolução dos problemas. Haveria necessidade, sim, de, depois de tanta polarização, e como você bem colocou, isso foi típico dos governos do PT, haveria necessidade, sim, de nós fazermos um grande governo de pacto nacional. As diferenças sempre haverá diferenças, elas persistirão, nós temos visões diferentes, ninguém precisa mudar de pele em nome desse pacto nacional. Mas nós sim precisamos fazer concessões, chegar a um entendimento. Isso é próprio da política, né? E aí está a beleza da política. Em nome do interesse público, nós chegarmos a consensos. Então, a capacidade de construção de consensos, eu acho que fala muito sobre um eventual sucesso ou fracasso, né, diante da incapacidade de um governo. E esse governo tem se mostrado incapaz de criar qualquer tipo de consenso, inclusive entre a sua própria base. Ontem eu li uma notícia, Marco Antônio, que eu fiquei estarrecido, Arnaldo. O próprio partido do presidente fazendo exigências para que vote a favor da reforma da Previdência. Então, assim, se estabelece um assunto como um assunto importante. Vamos fazer a reforma da Previdência. E aí, nem mesmo o partido do governo aceita apoiá-lo sem algo em troca. Sem fazer algum tipo de concessão. Aí fica difícil, né? Isso é surrealista. É surreal. É surreal. Eu realmente não sei como é que a gente vai conseguir avançar e, de novo, nós não podemos nos dar ao luxo. Você sabe, Marcelo, que há um tempo atrás, quando o PT estava para chegar ao governo, teve um político, eu não lembro o nome, que disse a seguinte frase: corrupção sempre existiu e sempre vai existir. É muito difícil você... É como o doping no esporte. O antidoping está sempre correndo atrás do doping, quer dizer, ele está sempre em desvantagem. Porque se inventa um doping que não bota remédio nenhum, que ele pega o sangue, faz uma mistura no sangue, uma agitação e o sangue volta oxigenado para a sua veia. Quer dizer, o seu próprio sangue é uma coisa dificílima de detectar. Depois de anos e anos e anos de brilho do ciclismo mundial e internacional, vence aquelas notícias todas que todos os ciclistas que participavam do Tour de France estavam dopados. Então não adiantava. Foi muito bonitinho fazer aquela punição do Lance Armstrong, e acabou que todos faziam a mesma coisa. Então, às vezes, se pega um para santo, né? O famoso bode expiatório, e não se resolve o problema. E a corrupção é assim. Aí ele diz, mas quando entrar um partido que nunca participou da corrupção, aí vocês vão ver o que é corrupção. Porque aí vem o famoso rato magro. Né? Até o ascensorista do ministério, do elevador, vai cobrar R$10 para te levar no sexto andar. Que é aquela corrupçãozinha pequena. Essa é terrível. Exato. Isso é terrível. Eu costumo dizer que a corrupção é igual à água, né? Quando a água está buscando o seu caminho, ela sempre acha uma maneira de escoar. Não tem jeito. Né? Não tem jeito. E a corrupção é a mesma forma. Por mais mecanismos de controle que a gente crie, de controle e fiscalização, sempre haverá uma maneira de burlar. Né? E o que a gente tem que fazer é que aumentar esse custo da corrupção. Fazer com que a punição seja maior, fazer com que o próprio grupo político se sinta, digamos, compromissado com essa fiscalização interna mesmo, né? Porque sem isso, a corrupção sempre vem. Sempre haverá alguém tentado ali a criar algum tipo de esquema, criar algum tipo de situação, ganhar alguma vantagem devida, se valer do Estado. No Brasil, a gente ainda tem essa cultura de que o Estado serve para resolver o problema de parente, resolver o problema de amigo, dar emprego ou fazer uma contratação por aqui. Isso é uma coisa que vem de baixo para cima. Você vem da política municipal, estadual e federal. Não, tem deputado local aqui que se coloca como despachante. Né? O próprio deputado já se entende assim, como se fosse essa pessoa que tivesse que fazer esse papel de quase que fazer favor, tentar um favor dentro do governo do Estado. O Jorginho Virgílio comentou muito sobre isso aqui na o entrevista. vereador Jorginho Virgílio. Ele falou sobre isso. Então, atrapalha.
é quase que cultural, né? E isso precisa ser rompido, porque a função do parlamento não é de um parlamentar, digamos assim, não é de ser um despachante, né? Exatamente, eu sempre falo, existe sim uma função de representação, e essa função de representação institucional não pode ser confundida com a função, como você falou, de despachante ou de resolvedor de problemas pessoais, né? Infelizmente existe essa cultura no Brasil. Eu tenho um amigo deputado que então vai me arrumar um emprego ali, que vai me arrumar uma condição aqui, pelo amor de Deus. E aí isso também não deixa de ser uma forma de corrupção. Porque o que é corrupção? É você não utilizar o mandato para o qual você foi eleito para as finalidades públicas que cabem ao mandato. Né? Se você desvirtua as finalidades desse mandato, você está se corrompendo, né? Em menor ou maior grau. Então, eu tenho procurado muito, no nosso próprio mandato, utilizar instrumentos que possam significar, sim, uma isenção e uma nova forma de pensar esses instrumentos de atuação, né? Então, a gente tem tentado ser o mais transparente possível. Não só os nossos gastos estão na internet, como de todos os deputados, mas nós temos também, desde as milhas aéreas das passagens que são compradas com dinheiro público, até a minha agenda, até a descrição de cargos das pessoas que trabalham no nosso mandato. Eu fiz um processo seletivo para a escolha de colaboradores para o nosso gabinete. Enfim, algumas iniciativas em que a gente tenta ser o mais transparente, o mais republicano possível. O que isso tem a ver com a vida do cidadão? Tem a ver que a gente traz a certeza de que nós estamos usando o mandato para a finalidade para a qual eu fui eleito, né? Essa é a grande pedra de toque nossa. Uma perguntinha para você. Por favor. E depois eu já passo a bola para o Arnaldo. Bom, em primeiro lugar é o seguinte, o Arnaldo me perguntou, nós vamos até às 8h. Nesse primeiro segmento, segundo, a gente já teríamos uniu, já teríamos tido o intervalo, mas houve um probleminha aqui, tinha caído a energia do computador, mas já está tudo certo. Nós vamos até às 8h. Mas como é tentar ser, eu digo tentar porque nem sempre se consegue, né? Tentar ser tão transparente, tão claro nas suas coisas, num país onde um político honesto muitas vezes só tem um mandato, porque ele não é reeleito, porque ele é boicotado pelo próprio partido, depois já foram vários casos, nós sabemos, e é considerado bobo. Esse cara é um otário, ele não leva grana. Como é que pode? É difícil, né, Marcelo? Mas eu acho, sinceramente, Marco Antônio, que isso está mudando um pouco. Esperamos todos. Né? Eu acho que até muito das redes sociais que eu falei há pouco que podem servir para o mal, elas também podem servir para o bem nesse sentido. Concordo. Né? Você ter esse acesso direto à população e você mostrar o que você está fazendo, conseguir ser transparente no seu trabalho, eu sinceramente tenho visto que isso tem sido valorizado. E eu acho também que o político precisa entender qual é o seu propósito ali. Né? O seu propósito é simplesmente por vaidade se perpetuar no poder, ou o seu propósito é agregar algo? É realmente fazer com que o seu trabalho possa mudar a vida das pessoas? O que dá sentido ao seu trabalho como parlamentar? Não é um trabalho fácil. Eu estou aí há 5 meses como deputado, né? Nunca tinha sido, sou diplomata de carreira, portanto tenho uma função política desde sempre. Já fui secretário de Cultura, já fui ministro da Cultura. Deputado é a primeira vez, estou aprendendo. Mas eu sempre me pergunto isso, né? O que faz realmente valer a pena eu, inclusive, ter a minha carreira diplomática suspensa, como acontece agora, para eu representar a população? O que eu pedi à população quando eu pedia voto? Pedia que confiasse em mim. E dessa confiança deriva o quê? Deriva trabalho para que a vida das pessoas consiga ser melhor, e mais do que isso, que as pessoas sintam na minha voz e no que eu falo um pouco daquilo que elas pensam também. Então, é isso que me move. Agora, essa coisa da vaidade, né, que o cara acabou de ser eleito, já está pensando na reeleição, já está pensando na próxima eleição. Normalmente pensa para prefeito, né? Exatamente. Eu nem condeno isso muito, não. Acho que a gente tem que sempre que ver, primeiro, a sua vocação, e segundo, o que realmente a gente entende que pode ser mais efetivo, né, em termos de liderança política. Acho que o Brasil, Arnaldo, carece, e o Rio em particular, nós, de uma forma geral, carecemos de lideranças políticas, né? Campos, até com a eleição do prefeito Rafael Diniz, eu acho que foi o primeiro momento que a gente teve no Brasil de uma afirmação de renovação, né? Foi muito simbólico o Rafael ter ganho no primeiro turno.
E agora a gente passa por um novo ciclo também, né, houve essa renovação bastante grande no Congresso, por exemplo, e a partir disso surgem novas lideranças e esse processo é importante que aconteça, né? Nós precisamos sim ter lideranças políticas que primeiro estejam conscientes do seu papel enquanto lideranças, da responsabilidade que isso traz, e segundo, que possam trazer soluções de continuidade, que possam buscar realmente políticas públicas, que entendam a importância disso, como isso modifica a vida das pessoas e a necessidade urgente que a gente tem no país de combater desigualdade e trazer justiça social. Deputado, só para a gente fechar esse bloco com as questões mais pertinentes ao mandato, depois a gente fala da questão regional e não posso deixar de falar de público sua experiência como ministro, que tem um episódio muito emblemático, mas só para a gente fechar a questão desse mandato, você citou aqui a questão da reforma da Previdência, que é a principal pauta do governo Bolsonaro, sobretudo nesse primeiro semestre. Qual é o seu posicionamento quanto à reforma, sobre o que já está apresentado, sobre a discussão que está em curso? Olha, Arnaldo, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a reforma é uma questão aritmética. De novo, é um assunto que não tem esquerda nem direita. Não à toa que todos os governadores, ou sei lá, 95% deles, sejam eles de partido de esquerda ou de direita, são a favor de incluir os estados na reforma. Por quê? Porque há um problema de caixa, né? A população está ficando mais velha, havia regras anteriores muito, digamos, que permitiam a aposentadoria muito precoce. Então, é um sistema que não é sustentável, né? No médio, nem no médio, no curto, no médio e no longo prazo é assim, sustentabilidade total. A gente tem um exemplo aqui no Rio. O estado do Rio ficou sem pagar pensão e aposentadoria porque não tinha dinheiro. É claro que a gente aqui teve uma condição particular de roubalheira, queda de royalties, prejuízo ao setor de petróleo, que mas é o nosso essa aposentadoria setor. que você se refere que não foi paga não é a aposentadoria do INSS, É a aposentadoria do servidor do Estado. Mas o Estado quebrou. Né? Completamente. Então, assim, a gente não pode deixar de levar isso em conta, né? Que existe sim um problema de caixa e esse problema tende a piorar em muito no curto, no médio e no longo prazo. Dito isso, a gente não pode esquecer, por outro lado, que a Previdência também tem uma função de assistência social. Ela não é simplesmente aquela coisa, né, que você, como se fosse um seguro ou como se fosse um pecúlio, que você recebe um dinheiro que você depositou em confiança a alguma instituição. Ela tem sim uma função social muito importante. Eu acho que a grande questão da reforma da Previdência é buscar um equilíbrio entre essas duas realidades. A realidade de que sim, o sistema pode quebrar e de que sim, é necessário pensar a Previdência como uma função social. Eu acho que o texto que foi apresentado, ele apresentou alguns avanços importantes em relação, eu digo, o texto que foi apresentado pelo relator, né, o deputado Samuel Moreira, ele apresenta alguns avanços importantes em relação ao texto que foi mandado pelo governo Bolsonaro. Era um texto muito pesado, né, por exemplo, em relação ao benefício de prestação continuada, aposentadoria rural. Eu acho que havia algumas melhoras, algumas necessidades pontuais ainda de melhoria, mas, no geral, me parece que foi um texto equilibrado. O relator parece que na terça-feira apresenta a sua versão final. Eu realmente torço para que haja a inclusão de estados e municípios. Estive conversando com alguns prefeitos ontem aqui do Noroeste Fluminense e que me falavam da importância de que isso fosse levado em consideração, sim. Então, acho que a coisa se encaminha para uma boa conclusão. Agora, a gente não pode deixar de falar. A articulação do governo, péssima. E não vamos demonizar essa palavra. Né? O que eu vejo como articulação? O governo precisa chegar ao entendimento com os seus próprios partidos, com os partidos que estão próximos dele. E ele não consegue fazer isso, como eu falei aqui no início do programa. Ontem eu li a notícia de que deputados do próprio partido do presidente da República estão fazendo exigências para votar a favor da reforma da Previdência. Então, assim, diante de um cenário como esse, aí o ministro Guedes faz ataques repetidos ao Congresso Nacional, desmerecendo o Congresso, que foi eleito, assim como foi eleito o presidente da República, ou seja, tem tanta legitimidade quanto o presidente, né? O Congresso não veio de Marte, a gente tem que sempre lembrar disso. Os brasileiros depositaram sua confiança em nomes, votaram, essas pessoas estão eleitas,
Perdão. E, no final das contas, a gente precisa entender, de novo, essa reforma não é de direita nem de esquerda. Essa reforma precisa ser feita porque é uma questão aritmética. Ok. Isso a gente diz sempre, né? Sempre, sempre. Bom, agora são 8h02, faremos finalmente o intervalo e voltaremos já já com o nosso papo aqui com o deputado Marcelo Calero e mudar um pouquinho o assunto que o Arnaldo sugeriu, que a gente não pode... Porque todo jornalista, Marcelo, ele é um pouquinho candinha, lembra do mexerico da candinha? A gente precisa saber de certas coisas, mesmo que depois, mesmo que a imprensa já tenha falado, batido e tal, mas é sempre bom saber da própria pessoa. E aí deixa de ser fofoca. É isso. Não é verdade? Com certeza. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos em instantes com Folha no Ar. Em Medicina e Segurança do Trabalho está preparada para atender e implantar as necessidades